falarmos sobre lições, ao falarmos sobre princípios, nós precisamos mais do que vamos dizer assim, nos alegrar com a ministração de uma palavra. Nós precisamos mais do que procurar, digamos, sentido para certas coisas. Nós precisamos arregaçar as mangas e olhar o texto, olhar o que a palavra do Senhor diz, olhar qual é o compromisso que temos que ter com a palavra para que o resultado seja favorável, seja o que nós esperamos, seja segundo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então nós temos uma primeira lição nesse texto. E a primeira lição é a seguinte: use recursos e estratégias naturais. Use recursos e estratégias naturais. Desde que, sabe, você vai usar recursos e estratégias naturais. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, você vai precisar ter precauções. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, você vai precisar deixar de fazer certas coisas, começar a fazer outras, você vai ter que reordenar o seu dia a dia, você vai ter que usar certos recursos e certas estratégias. Mas eu quero dizer para você, use recursos e estratégias naturais, desde que, primeiro, os recursos naturais não tomem o lugar daquilo que for mais importante. Não deixe que os recursos naturais tomem o lugar daquilo que for mais importante. Olha, o pai de Davi mandou que ele levasse grãos e tostadas aos seus irmãos. É o que está no versículo 17. Diz assim: e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Comida para quem estava na guerra. Louvável atitude daquele pai. Você teria feito exatamente a mesma coisa. Mas isso não era o que eles precisavam naquele momento em que eles estavam vivendo. Não era o que eles precisavam. Quero ler o texto no versículo 22 a 24 e você vai chegar à conclusão sobre isso que eu estou dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: Davi chegou, ou seja, deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi recebeu a incumbência do pai e foi ao local, e deixou a carga logo na entrada e foi para conversar com seus irmãos. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Os insultos de Golias. Porém, todos os homens de Israel, preste atenção neste versículo 24, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Quero que os irmãos prestem atenção. Davi os encontra acuados. Davi os encontra com medo juntamente com todo o exército de Israel. O que eles precisavam era de alguém que lhes pudesse proclamar a palavra do Senhor, que pudesse dizer como Davi iria dizer mais tarde: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eles precisavam disso. Eles não precisavam da comida, eles não precisavam de um alento qualquer, eles precisavam que a proclamação da palavra do Senhor, que traz vida, que traz proteção e que traz vitória na batalha, pudesse ser proclamada. É interessante porque Jesus enfrentou duas situações semelhantes. Na primeira delas foi quando ele foi tentado pelo diabo, no Mateus capítulo 4. E então diz a Bíblia que ele jejuou 40 dias e 40 noites e ele teve fome. E quando ele teve fome, então o diabo se aproximou dele e falou com ele: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que momento para se comer pão. Que coisa tremenda, era um recurso natural. Jesus poderia ter dito: bom, eu terminei aqui meus 40 dias, é hora de comer e ainda vou dar uma lição nesse demônio. Mas ele não fez isso. Ele soube discernir o que era mais importante. Eu não vou usar um recurso natural que vai me roubar a oportunidade de ver o que é mais importante. Jesus então diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cuidado com recursos que chegam a você.
Cuidado com ideias que são boas, cuidado com coisas que são recursos naturais, para que você discirna e aceite e adote aquilo que seja de fato o que você precisa diante do Senhor, para que o plano dele esteja na sua vida. Em segundo lugar, nós notamos que Jesus teve uma experiência assim, quando ele estava conversando com a mulher samaritana. Ele está conversando com a mulher samaritana, os discípulos tinham ido comprar comida para ele, e os discípulos voltam e apressam com ele, instam com ele, dizem, Senhor, come. Sabe, os discípulos poderiam dizer, bom, nós fomos lá, nós cumprimos nossa parte, Senhor, nós fomos obedientes, aqui está a comida, nós estamos servindo ao Senhor. E Jesus então tem uma resposta para eles. Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Que coisa tremenda. Quando Deus tem que nos chocar assim. Quando Ele tem que virar para nós e dizer assim, olha, eu tenho um programa diferente do seu. Olha, esse negócio que você está pensando, que você tem certeza que está tudo tão certinho, matematicamente está tudo pronto. Eu estou fora disso. Eu tenho algo diferente. Eu tenho algo diferente para você. Eu tenho mostrado algo diferente à minha igreja. Eu tenho dado à minha igreja revelações da sua palavra que precisam ser vistas, revistas e praticadas. Então ele diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Isso deve ter decepcionado absolutamente os discípulos. E então, no próximo versículo 34, ele diz assim, se está falando do versículo 32 ou 34, no versículo 34 ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe qual é o problema? Muitas vezes que nós, nos recursos naturais, nós somos tão ávidos para poder tê-los, que nós esquecemos que há algo melhor, superior e de maior satisfação. Jesus disse, a minha comida. Sabe, você não se alimenta melhor do que quando você faz a vontade do Senhor. Quando você tem a convicção. Esse dia eu andei, eu trabalhei, eu falei, eu ouvi, mas tudo isso eu posso dizer que foi para a glória do nome do meu Senhor. Uma segunda coisa, aqui dentro desse contexto é o seguinte, as estratégias não substituam. Eu posso usar essas coisas, eu posso usar os recursos e as estratégias naturais, desde que elas não substituam a confiança em Deus e a total dependência dEle. Confiança em Deus e total dependência dEle. Olha só o que acontece em seguida, meus irmãos. Olha só, o pai de Davi, ele mandou também levar uns queijos para o comandante. No versículo 18 fala sobre isso. Também leva estes 10 queijos ao comandante de 1000 e visitarás os teus irmãos e verás se vão bem e trarás notícias deles. Olha só o que acontece aqui, meus irmãos. Parece até que Jessé era brasileiro. Na verdade, meus irmãos, se ele fosse brasileiro, ele seria mineiro, porque ele mandou queijos de presente ao comandante. Sabe, meus irmãos, Davi poderia ter pensado, estamos bem. Meu pai é amigo do comandante e já deu um jeitinho, aquele jeitinho tipo brasileiro. No mínimo, este comandante vai preservar a vida dos meus irmãos. Não vai mandá-los para o campo de batalha, para frente, vai dar um jeito deles serem preservados, porque o meu pai é assim com ele, é amigo dele. Essa estratégia, meus irmãos, distancia a pessoa de Deus. Ele não tem a dependência de Deus. Ele olha para os seus próprios recursos. Ele olha para si mesmo e não para o que Deus pode realizar. É claro que nós não podemos afirmar pelo texto que ele tenha pensado assim, mas eu quero dizer para os irmãos é que Davi tinha a sua confiança em Deus e quando ele enfrentou Golias, ele declarou a sua completa dependência em Deus. Eu não quis saber se o pai dele mandou queijo, eu não quis saber se era amigo do comandante, e ele então diz assim para o Golias. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Em outras palavras, irmãos, Davi disse o seguinte, você está equivocado, essa guerra não é minha, eu dependo do dono dela, e o dono dela
é o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje? O que isso tem a ver com o coronavírus? O que isso tem a ver com a situação atual do mundo? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Estamos numa guerra e ela é muito mais espiritual do que você pode perceber, irmão. Esse é o preparo, é o prelúdio para um final. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor, o que Deus está fazendo. Não deve nos trazer nenhum momento de pânico, porque nós somos os vencedores nessa guerra, porque nós somos aqueles que somos guardados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nós somos aqueles que nós vamos reinar juntamente com Cristo, nós somos aqueles que vamos subir e vamos descer com Ele. Nós somos aqueles, meus irmãos, escolhidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não há motivo para pânico. Tudo isso, meus irmãos, deve nos levar a pensar que o nosso tempo, a nossa hora está chegando. O triunfo, a bênção, a vitória, a presença eterna de Deus. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos, o que nós temos que fazer? Portanto, vamos chegar a uma conclusão disso. Use recursos, mas não deixe que ele tome o lugar mais importante. Procure discernir. Cuidado com as soluções naturais apresentadas. Faça e diga como Jesus fez e falou, irmãos. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e realizar a sua obra. Também eu quero pedir aos irmãos que usem estratégias sem que essa seja uma espécie de jeitinho brasileiro. Confie no Senhor e dependa inteiramente dele. Agora, meus irmãos, Davi usou 5 pedras e um estilingue para enfrentar o gigante. Isso significa tanto recursos naturais quanto uma nova estratégia, uma arma diferente para enfrentar aquela guerra. Uma arma não usada antes, pedrinhas e um estilingue. Mas, meus irmãos, aqui está um fato de muita importância, é o fato de que Davi reconheceu em Deus o seu recurso e estratégia, e não naqueles objetos, naquelas coisas. Na primeira lição, nós ficamos entendendo isso. Quão importante levarmos em consideração que Deus é o nosso recurso e a nossa estratégia. Nós vamos partir para a segunda lição. E eu peço a você que tenha paciência para poder ir ao próximo vídeo.